O terceiro exemplo que eu trago aqui para vocês é o edifício da grande escala, né? Da grande complexidade. Nesse caso, eu trago aqui a Biblioteca Mário de Andrade, localizada no centro da capital paulista, um edifício emblemático, um edifício de grande importância inclusive para a arquitetura brasileira, né? Arquitetura paulista, um edifício que é o Art Deco e já indo quase para o modernismo, né? E aí ele consegue estabelecer uma relação muito interessante com o próprio espaço circundante, com os outros edifícios, são edifícios de grande altura, e aí você tem também uma praça que ajuda a suavizar de uma certa maneira essa monumentabilidade, né? E aí você tem já aqui, eu posso mostrar para vocês então o destaque da biblioteca no centro da paisagem, né? Então tem a questão da paisagem cultural, como eu disse para vocês, tem a questão também do edifício que representa essa importância, né, da cultura, da informação, do conhecimento. E aqui já no layout principal, né, nós temos aqui do lado direito que é o acesso principal do público, e aí você tem já locais de pesquisa, locais de leitura que estão localizados aqui no lado direito, mas ainda são leituras mais de obras referenciais, né? E essa monumentabilidade, né, ela é quebrada muitas vezes por alguns recursos que eu passo aqui para vocês, também recursos arquitetônicos importantes. Então, a questão dos eixos de ligação também são importantes para poder manter o caminho do usuário ao longo do espaço. Então, essa monumentabilidade do edifício é quebrada por alguns recursos do tipo de material empregado, da madeira, que cria um certo aconchego ao espaço, né? Mesmo tendo aí um pé direito alto, né, razoável, você tem e ainda consegue preservar esse sentido ainda de aconchego ao espaço. Então, essas grandes janelas, né, que dão essa vista privilegiada para o espaço da praça, e a gente vê um pouco daquilo que é o projeto nessa área aqui. Então você tem periódicos, exposições, salas de leituras, né, e também acesso aos sanitários. Então essa imagem é interessante, que você cria aí a ideia da luz, também da luz indireta, e aqui a gente vê um pouco dessa ambientação, né, dos móveis em madeira, restaurados, um piso de madeira também que tenta, num certo sentido, criar uma relação um pouco mais aconchegante ao próprio espaço, né? Aqui a gente já pode ver a área destinada aos funcionários, que fica localizado um pouco mais atrás ali, então você tem ainda esses eixos que ligam nos dois lados do setor 1, que é depois o setor que é mais visitado pelos usuários, né, que fazem pesquisa e leitura, e também um eixo de ligação à área 3, que é essa primeira área que a gente passou agora, que é essa área de leitura. Então a área dos funcionários tem toda uma preocupação de preservação desses usuários, então os espaços são mais fechados, os espaços são mais controlados, então você tem secretaria, os setores mais de recursos humanos, então todo o preparo do material bibliográfico que vai chegar depois nas estantes, então são espaços um pouco mais controlados. E por último, o setor, vamos dizer assim, mais ao público, que tem mais circulação, que eles chamam de biblioteca circulante, né, onde você consegue então tirar o livro, levar para casa, depois voltar. Então é o espaço que exigiu um pouco mais de cuidado projetual. Inclusive você tem o acréscimo às estantes. A solução projetual foi eu achei bastante feliz, porque os arquitetos fazem um acréscimo por meio de uma estrutura de mezanino metálico, né? Então você consegue aí colocar uma grande quantidade de livros, né, de acervo, que fica basicamente ao lado já das linhas de circulação e também das linhas de mesas e cadeiras que as pessoas utilizam para o seu uso diário, né? Também a gente pode perceber aqui o uso de dois tipos de recursos na questão da iluminação. Primeiro, a luz direcionada, com desenho especial de luminárias que direcionam o foco
na leitura, né? E você também tem a luz natural, que ela entra de uma maneira filtrada, né? Ela não entra direto no espaço. Então existe aí um equilíbrio entre a luz natural e a luz artificial, né? Com todos os recursos necessários para isso. E aqui algumas áreas que são um pouco mais reservadas, ficam um pouco ao lado ali, né, em áreas especializadas. E aqui a gente pode ver uma foto já do mezanino, que já é um outro setor ali, como eles tinham um pé direito avantajado, eles aproveitam esse pé direito e colocam mais linhas distantes, né? E você tem aqui estantes, claro que metálicas, né? Então ali, como eu falo para vocês, o uso da luz, ela é fundamental porque além de criar uma ambientação, ele também usa a questão aí do conforto, né, visual, né? Então as luzes são localizadas bem acima, aqui no forro, e que não estão diretamente no próprio acervo, né? E um fato muito importante da Mário de Andrade é que essa grande torre aí, que se localiza um acervo especial, um acervo de referência, né? Que traz aí algumas coleções importantes da cidade de São Paulo, né? Com mapas históricos, mapas dos períodos mais importantes da cidade ou do próprio estado de São Paulo também. Então é um grande acervo que se localiza nessas torres, né? Que estão, de uma certa maneira, separados ali do grande público, né? Como é um acervo referencial, ele fica então preservado, né? Ele fica ali resguardado com todos os recursos de controle ambiental, de luz, né? A questão de umidade. E isso é um ponto importante, né, nesses edifícios que são de grande complexidade, como falei para vocês, de grande escala. E eu acho que uma coisa também muito importante que a gente pode ver aqui, que é o tema dessa aula, é que essa grande torre, né, esse grande elemento vertical, ela cria uma relação dialógica com a cidade, né, dizendo que essa seria quase que uma torre do saber, né, para a cidade de São Paulo. Aqui está armazenado vamos dizer assim, a informação importante da cidade de São Paulo. Então, essa relação, né, de escala se dá por elementos simbólicos também. Esses elementos são fundamentais para que a gente consiga fazer um projeto, não só critérios espaciais internos importantes, mas também critérios externos, né? Os espaços externos também são importantes, né? Que envolvem toda essa relação com o espaço da cidade, né? O espaço urbano tão necessário, tão importante quando a gente lança um projeto de biblioteca, quando a gente trabalha com esse tema na cidade.